Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é terça-feira, dia 22 de julho de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, a vida com Deus não é sinônimo de que tudo será fácil, porque andamos com o Senhor, né? Eu sou filho de Deus, então tudo na minha vida agora vai acontecer, de forma mágica. Vai ser algo assim, sem nenhum tipo de problemas e tal. Nada disso. Eu lembro bem que logo no início da minha conversão, logo depois de eu ter tomado a decisão por Jesus, sabe? Uma das primeiras coisas que eu falei foi: nossa, parece que a minha vida piorou. Eu lembro direitinho de quando eu falei essa frase, porque realmente tinha muita coisa acontecendo e eu tive essa percepção de que parecia que só foi eu ter tomado a decisão por Cristo que a minha vida começou a desandar, entre aspas. Mas na verdade não, meu irmão e minha irmã. O que aconteceu comigo e o que acontece com todo mundo que toma a decisão por Jesus é o seguinte: é a batalha espiritual. A batalha espiritual existe não apenas quando nós decidimos por Jesus, ela existe sempre, né? Desde os primeiros momentos, com todos. Batalha espiritual é a batalha pela nossa alma. Só que quando alguém decide por Jesus, essa batalha que já existia, ela começa a se tornar um pouco mais evidente, entende? Ela sempre esteve lá. Só que a pessoa ela pode ter essa percepção mais aguçada. Ou seja, não vai ser fácil. Ninguém disse que seria fácil andar com Jesus, né? Quem disse que seria fácil? Quem disse que por você tomar a decisão por Cristo, tudo agora será? Pelo contrário. Vamos ver o caso de José do Egito, por exemplo. Deus deu para José 2 sonhos que falavam a mesma coisa. Que um dia José teria um papel de grande autoridade. Que José seria muito respeitado, uma figura de proeminência. Certamente pode ter passado pela cabeça de José o seguinte: opa, agora que Deus me revelou aqui sobre essa questão,
tudo na minha vida vai acontecer de maneira tranquila. Porque Deus me falou que eu vou ser aqui uma grande pessoa, um grande homem. Então agora, ó, tudo vai ocorrer de forma triunfal. Vamos ver agora eu falei a expectativa, né? Vamos ver agora a realidade, conforme está escrito em Gênesis capítulo 6, versículo 14. Perdão, Gênesis capítulo 37, versículo 28, ok? Gênesis capítulo 37, versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Eu falei Gênesis 6,14, confundindo com o Café com Fé anterior, no qual nós falamos sobre Noé. Mas essa passagem aqui de José, Gênesis capítulo 37, verso 28, olha só o que a Bíblia nos relata. Que passaram ali alguns mercadores de Midian e eles tiraram José da cova. Por que José estava na cova? Porque os irmãos de José jogaram ele naquela cova. Quando José revelou os sonhos que Deus tinha dado para ele, os irmãos de José ficaram ali, ó, inflamados de ciúme, de inveja, de ódio, de tudo de ruim, de sentimentos que você pode imaginar. E tentaram dar um fim naqueles tais sonhos de José. Então jogaram José numa cova, tentaram matar José. Só que não conseguiram. E aí se contentaram, entre aspas, a simplesmente vender José. E ali passaram alguns mercadores, né, estrangeiros, e os irmãos de José venderam ele para esses mercadores. E José foi levado como escravo para a nação do Egito. Então, olha só, tudo isso depois de Deus ter dado os sonhos para José. Quem disse que seria fácil, né? Alguém poderia falar para José naquele contexto: José, você pensou que depois de Deus ter te dado os sonhos, tudo aconteceria de forma triunfal? Peraí, quem disse que seria fácil? Então, meu irmão e minha irmã, não se surpreenda se depois que você começou a caminhar de maneira mais íntima com Deus, depois que você começou ali a viver o seu chamado, viver o seu propósito, as coisas não acontecerem de forma triunfal. Mas aqui tem um ponto, aqui tem um detalhezinho, né? Detalhezinho, entre aspas, muito importante. Alguém pode pensar, mas se andar com Deus não faz a minha vida mais fácil, então o que muda eu andar com Deus ou não? Bom, além de questões óbvias, né? Como o fato, por exemplo, de que Deus nos promete um reino, um lugar na mesa do banquete, além disso, tem outro detalhe aqui. Eu vou fazer um paralelo lá com o Novo Testamento. O fato de Jesus estar no barco com os discípulos não impediu que uma tempestade acontecesse e acometesse aquele barco. Porém, o fato de Jesus estar no barco, no momento em que acontece a tempestade, aí
Isso muda muita coisa. Palavras, meu irmão e minha irmã. O fato de estarmos com Jesus não vai impedir que as tempestades da vida aconteçam. Mas o fato de Jesus estar no nosso barco, isso muda absolutamente tudo. Perceba que José, ele não foi levado para qualquer nação. José foi levado para o Egito. E o que isso tem a ver? Tem a ver com o seguinte: seria justamente naquela nação, seria justamente no Egito que as promessas de Deus, que os sonhos de Deus para a vida de José se cumpririam. Lembra da história? Que no futuro José iria se tornar governador do Egito? Ou seja, o mal que os irmãos de José tentaram fazer com ele, e fizeram com ele, de fato, Deus transformou em bem. Os irmãos de José venderam ele como escravo para o Egito, a fim de sepultar os sonhos de José. Deus, através disso, fez com que os sonhos de José fossem realizados. Tanto é que lá em Gênesis capítulo 45, versículo 8, José vira para os irmãos dele e fala: não foram vocês que me mandaram aqui para o Egito. Foi Deus. Em outras palavras, Deus usou a vida de vocês para me enviar para cá, no centro do meu propósito, para que a vontade dele se cumprisse em minha vida. Percebe como Deus estava com José em todos os momentos, inclusive nos piores? Então é isso que muda, meu irmão e minha irmã. Quando nós temos Deus, nós estamos muito bem acompanhados. As tempestades vão acontecer, mas Jesus está no barco. O mal pode até vir a cometer, mas Deus tem poder de transformar o mal em bem. Amém. Que o Senhor te abençoe grandiosamente